Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos, sejam bem-vindos. Aqui estamos para servir a Deus e dar a Ele o nosso culto, agradecendo, porque temos um dia, ainda que hoje também muitos acabam sendo escalados num domingo para trabalhar, mas boa parte tem a oportunidade de ainda fazer do domingo, o dia do Senhor, para que possamos prestar culto a Ele e agradecer pelos seus feitos de bondade e a sua misericórdia. Então nós estamos aqui gratos a Deus por isso. Em respeito a você que chegou aqui no horário, procurando iniciar a hora certa do nosso culto. É desafiador, com todas as questões que precisamos e tudo, mas valorizando a você que já está aqui. E eu convido você que está aqui a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 149, porque esse Salmo, segundo o título que está aqui, vai dizer que os fiéis o louvam a Deus. Então, se estamos aqui e precisamos viver uma vida de fidelidade a Ele, então devemos louvá-lo, engrandecer o teu santo nome, bendizer a sua presença. Salmo 149. Bom, acho que já todos estão aí com as suas Bíblias abertas. Diz assim então o salmista, é um convite a louvar. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozijem-se Israel no seu Criador, exulte no seu Rei os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flauta, cante-lhe com salmos, com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exulte de glória os santos, no seu leito cante de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Deus é soberano e todos terão que submeter a Ele, os reis da terra, todas as autoridades. Ele continua no seu trono governando, e nós, como quem fomos chamados por eles, tocados por eles, para viver uma vida de salvação, devemos honrar, louvar, cantar louvores ao seu nome e bendizer a tua presença. Que estar aqui, amados, nessa manhã, seja um motivo de alegria para você, um prazer em querer dar a Deus aquilo que lhe é devido, a honra, a glória e todo o louvor. Deus nos amou primeiro, Deus nos resgatou, Deus nos salvou. Então isso deve ser um motivo para nós bendizer e engrandecer o teu santo nome, fora tantas coisas que Ele tem feito por nós. Cada um de vocês poderia testemunhar individualmente, particularmente cada um aqui tem um motivo para agradecer. Então, juntando todos os motivos que cada um de nós trazemos, além da salvação, que é a nossa maior bênção, mas também de tantas dádivas, vamos louvar ao Senhor, vamos dar a Ele aquilo que lhe é devido, porque como diz o título do Salmo, os fiéis louvam a Deus. Cadê os fiéis aqui, amém? Glória a Deus. Erga suas mãos, mantenha ela estendida, já que você levantou para dizer amém. Pai amado, quero te agradecer, primeiramente, pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor Deus, pelo nosso lar, obrigado pela nossa casa, obrigado, Senhor Deus, pelo pão nosso de cada dia, obrigado, Senhor Deus, pela vestimenta que temos, obrigado pela força que Tu nos deste para chegar a este lugar, entrar por essas portas, nesse dia onde nós temos a oportunidade
diante de tudo aquilo que o Senhor faz conosco e nos dá a oportunidade de realizarmos durante a semana, do trabalho, dos afazeres, nós temos esse momento agora para dedicar a Ti, descansar em Ti, mas ao mesmo tempo retribuir e dizer: Pai, muito obrigado. Trazemos aqui a nossa oferta de louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas e nos permitido, pelos livramentos. Senhor Deus, quantos lugares nós estivemos, o Senhor nos poupou, nos guardou. Ó Deus, obrigado pela saúde. Nem todos podem estar aqui, nem todos têm tido esse privilégio de chegar aqui com as próprias pernas. Então, Deus, nós te agradecemos e te louvamos e queremos, ó Deus, então fazer com que todos esses motivos se transformem num ato de culto a Ti, de adoração ao Teu nome. Então, Pai, assim como nós lemos esse salmo, que é uma invocação ao louvor a Ti, ó Deus, aqui cantaremos louvores, ouviremos a Sua palavra, e que seja esse encontro de edificação, de fortalecimento, de orientação e direcionamento para a nossa vida, para vivermos em conformidade à Tua palavra, porque importa, ó Deus, que possamos agradar a Ti, que o Senhor encontre em cada coração, de todos aqueles que estarão presentes nesse culto, neste domingo a Ti, um coração desejoso de agradar ao Senhor e dar ao Senhor aquilo que lhe é devido. Assim eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer a Sua presença. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Vamos nos alegrar diante dEle e que Ele nos permita sentir, viver a Tua presença. Não é para despertar do sono não, mas para a gente se alegrar diante de Deus com palmas, com cânticos de adoração, né? Usar as nossas mãos, nos alegrar diante dEle. A glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, o Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Uma vez, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, o Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o Teu nome, porque se Tu, Senhor, me tocar. O palmo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, o Seu poder Senhor, sobre permita-nos pela Tua graça, a Sua bondade, os céus abertos hoje eu assim ver e sentir a Tua presença, o amor descer neste que o Senhor se manifeste entre nós com o Teu amor e a Tua graça. Oh, aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, o Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o Teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o Teu nome, porque eu sinto. Vou louvar
sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja a tua presença. Bendito, adorado o teu santo nome. O salmista disse: regozijem-se Israel no seu Criador, exulte o Rei. Então regozije-se, cante louvores, adore a sua presença, bendiga o teu santo nome, dê a Ele aquilo que lhe é devido, né? Toda honra, toda glória, todo louvor. Louvado seja Deus. Bendirei o seu nome, bendiga o seu nome em todo o tempo. Você é o sacerdote, você oferece a sua oferta ao Senhor, você chega até Ele e apresenta o seu sacrifício de louvor. Você concorda com isso? Ele é bom em todo tempo. Ele é misericordioso. A palavra diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada amanhecer. Nós adoramos a Ele por isso. Minha alma bendiz o teu nome. Aleluia. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará em majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Bendita a tua presença, Senhor. O Senhor reina sobre todos os povos, reinará sobre em todas as nações. Ele é o verdadeiro Rei majestade. justo e fiel. Glórias sejam O dadas a Senhor Ele. reina Aleluia. em justiça e em Se você reconhece a bondade de verdade. Deus, erga suas mãos e declare: O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor
que o Senhor é bom. Pega a sua voz e as suas mãos e declare: O Senhor é bom. Ele é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia. Isso. Os seus fiéis louvam e adoram e reconhecem a sua bondade. Aleluia. O Senhor é bom. Ele é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Isso, expresse a sua gratidão. Os cânticos é para nos levar a momento de adoração, são para nos conduzir ao trono da graça e reconhecer que não somos nada, que somos totalmente carentes, dependentes desse amor, desse poder divino que nos restaura a cada amanhecer, que nos levanta, que nos dá vigor, dessa misericórdia que é a causa de não sermos consumidos. E o louvor nos leva exatamente ao trono para oferecer a nossa oferta e agradecer ao Senhor pela sua bondade e dar a Ele a glória que é devida. Então, rasgue o seu coração diante dEle. Não se prenda apenas àquilo que nós cantamos, mas você é o verdadeiro adorador. E Deus está à procura de adorador que o adore em espírito e em verdade. Você é o ofertante. É a sua oferta que deve subir como aroma agradável às narinas de Deus, e Ele ali receber, que Ele encontre, amados, na minha palavra, nas suas palavras, alguém que verdadeiramente o reconhece como um Deus que é grande, como um Deus que é digno de adoração e de todo louvor. Engrandecemos o seu nome. Ele canta na labalabassuricária. Ele anda na mantuípa, na labalabassuriana. Adorado, adorado o teu nome, a tua presença. Oh, aleluia. Se você conhece o hino, eu creio que você conhece. Feche os seus olhos, é você e Deus. Não apenas cante, mas louve. Entre nessa atmosfera de adoração, se doa por inteiro, porque Cristo se ofereceu por inteiro para nos salvar. Regozije-se diante dele. Ore alabalabassurianda. Dominicana, Arévia. Riparalabalabassurianda lá. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Olha que maravilha! Como é bom tê-lo como ajudador, que nos ajuda contra o inimigo. O que você pode fazer diante dele? Por isso diante dele nos Eis-me aqui, papai. Eis-me aqui, paizinho querido. E adorar a tua presença. queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus, aleluia. É o Senhor e muito digno de louvor. Obrigado, obrigado.
Jesus. a cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. A minha, a sua, a nossa alegria transformou as nossas cinzas em vestes de louvor. Ele é grande. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Lutas diárias, enfrentamentos, mas nós não estamos sozinhos, igreja. Grande general está conosco. Por isso nos reverenciamos, nos rendemos a Ele, prostramos diante da Tua presença para bendizer e adorar o Seu nome. Queremos o Teu nome Engrandeça e exalte e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. grande, grande esse amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Seu nome engrandecer. Cante, igreja, adore a Ele. Louve, louve. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E Glória a Deus. Bendita a Tua presença. Santo, santo é o Teu nome. Poderoso, maravilhoso, digno de toda adoração, digno de todo o louvor. Bendita a Tua presença. Paizinho querido, alegria de nossa vida. No mundo tão hostil, no mundo tão perverso de injustiças, no mundo de dissabores, só o Senhor, como disse Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Só o Senhor pode nos proporcionar uma alegria. Só o Senhor pode nos dar a paz em meio à guerra. Louvado seja o Teu nome. Um mundo de lutas, um mundo de oposições, de tantas coisas que se levantam, mas obrigado, porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos de pé, ainda que os ataques tenham sido grandes, mas nós estamos aqui, não porque somos fortes, mas é porque o Senhor nos fortalece, é porque o Senhor nos ajuda. Não porque nós merecemos, porque pecamos, desapontamos, às vezes entristecemos a Ti, e seríamos, ó Deus, certamente alvos da Sua ira, mas por causa da Sua misericórdia, não somos consumidos. Ah, Paizinho querido,
Quem sou eu para estar na tua presença? Quem sou eu para estar nesse lugar? Quem somos nós? Mas por isso nós nos inclinamos, nos curvamos diante de Ti e engrandecemos o Teu nome e agradecemos pelas Suas obras em nossas vidas. Receba o nosso louvor, ó Deus, receba os cânticos que entoamos a Ti, reconhecendo quem Tu és e dando ao Senhor a glória que é devida, porque o culto não é para nós. O alvo principal não é que a gente se sinta bem. O alvo principal é se nós alcançamos o objetivo de agradar a Deus com a nossa oferta, com a nossa adoração. O alvo principal não é simplesmente, eu entreguei, porque Caim entregou a sua oferta, mas a oferta agradável veio de Abel, porque Deus olhou o coração de Abel. Então, o objetivo principal é agradar ao Senhor com a nossa oferta. Não é que a gente venha se sentir bem, é agradar ao Senhor. Senhor, que Tu receba a nossa adoração, receba o louvor, continue falando aos nossos corações. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe com o seu irmão. A presença do Senhor abençoe, né? Tenha essa integração. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 37. Final do culto tem algumas notícias para dar aos irmãos e também ter um momento de oração, mas eu quero já ir direto à palavra. Quero falar, eu coloquei como título dessa reflexão, raízes e frutos. E eu quero ler apenas um versículo, depois nós vamos comentar e entrar dentro do contexto daquilo que está dizendo o capítulo. Isaías, capítulo de número 37. Eu quero ler apenas o versículo de número 31. Isaías 37, verso 31. Aqui é uma palavra de esperança. Amém? Os irmãos encontraram? Verso 31 do 37 diz: o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes, preste atenção, para baixo, e dará fruto por cima. Quero ler de novo. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Uma palavra de oração, Senhor, diante daquilo que colocaste no meu coração para partilhar com a tua igreja nesta manhã, eu peço mais uma vez a tua graça, Senhor Deus, e diante daquilo que pude aqui anotar e vou estar explanando, que sirva para a nossa edificação e edificar essa palavra dentro da tua escritura, da sua palavra que o Senhor deixou para nós. Ela tem a figura de uma construção, de erguer um prédio. E, ó Deus, é o que nós precisamos, dar continuidade, nos erguendo espiritualmente, como uma casa bem firmada, solidificada, sobre uma rocha, de bons alicerces. Então, ó Deus, que essa palavra sirva para a nossa edificação, a edificação da igreja. Nós que estamos aqui, somos a tua igreja, somos o teu povo, e precisamos ser direcionados e orientados. Como viver nesses dias, nessa época, nesses tempos tão difíceis. Senhor, me ajuda. Vá além das minhas limitadas palavras. Conceda essa graça, ungindo também o ouvido, o coração dos irmãos, que haja, Senhor Deus, esse interesse pela tua palavra. Porque se também não houver essa sede, essa disposição para te ouvir, para pedir, Senhor, fala comigo. Se não houver um coração quebrantado, porque se estivermos aqui armados com um coração resistente,
certamente não absorveremos aquilo que importa para a nossa vida, mas que possamos estar desarmados diante de Ti, e assim receber a Tua palavra, que é viva e eficaz, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nos abençoe, ó Deus, com a pregação da Tua palavra. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vimos aqui, né, uma figura de linguagem, né? O profeta, ele usa desse recurso de uma metáfora para deixar aqui uma mensagem, como eu disse, de esperança para o povo. Para a gente se situar aqui no contexto, o ano é 8 séculos antes da vinda de Jesus Cristo. Quase 800 anos antes da vinda de Jesus. E nós temos Ezequias como rei de Judá. Ezequias é o rei de Judá. Após a morte de Salomão, nós sabemos que o reino se dividiu em 2. Ficou o reino sul e o reino norte. O reino sul, Judá, né, de Benjamim, ficaram presentes. E as outras 10 tribos foram o reino norte. Essas 10 tribos, aqui na ocasião, já tinham sido destruídas, tomadas pelos assírios, onde tinha o rei Sanaqueribe. Então a ocasião era essa, 8 séculos antes da vinda de Cristo. Ezequias era o rei de Judá, do povo do sul, que tinha Jerusalém como capital. E o profeta que profetizava junto ao palácio, né, aos nobres, era exatamente Isaías, né? Nós lemos aqui o livro de Isaías. E o que estava acontecendo? Estavam vivendo, na ocasião, um momento muito difícil, um momento de ameaças, um momento de afrontas do rei Sanaqueribe, o rei da Síria, o mesmo que destruiu o reino norte. E agora ele vem como um devastador, destruindo vários reinos. E cada um desses reinos tinha os seus deuses, tinha aqueles que eles invocavam. E Sanaqueribe, ele estava assim tão eufórico, tão cheio de si, não entendendo que Deus é que controla todas as coisas, e pelo fato dele ter destronado todos esses reinos, apesar deles apelarem aos seus deuses, ele achou, não vai ser diferente com Jerusalém, vou passar o rodo, vou destruir tudo. E ele tinha um mensageiro, né? Aquelas mensagens demoníacas, diabólicas. Sanaqueribe tinha lá um oficial chamado Rabsaqué, que era o mensageiro. E o cenário é esse, de ameaças, de afronta. Ezequias, enquanto recebeu essa mensagem, essa carta de ameaça, e provavelmente lá do lado de fora do muro, Rabsaqué, o mensageiro, o oficial de Sanaqueribe, com as suas afrontas, com as suas ameaças, dizendo, olha, como já destruímos outros, e eles invocaram seus deuses e nada aconteceu, não vai ser diferente com vocês, a gente vai passar por cima, nós vamos vencer. Então, com aquelas vozes ameaçadoras, de intimidação, enquanto estava ali afora e trazendo essas mensagens ameaçadoras de intimidar, Ezequias, o rei, o que ele faz? Ele vai para o templo e perante o Senhor faz a sua oração. Amados, é aqui então entra a importância daquilo que nós precisamos trazer para a nossa vida, de questão de raízes, de frutos. Ele vai orar, algo que eu e você precisamos entender, que em todos os momentos difíceis da vida do crente, da vida do cristão, cada um de nós que estamos aqui, que professamos a nossa fé em Cristo, todos os momentos difíceis, nós precisamos confiar e ter a oração como expediente de nossa vida. A oração não é uma possibilidade última diante daquilo que você tentou fazer. Vou repetir, a oração não é uma possibilidade última diante daquilo que você tentou fazer. A oração sempre deve ser o nosso expediente prioritário, primário. Sempre orar. A oração. E o exercício de nossa esperança
naquele que é poderoso, naquele que é maravilhoso, o exercício de esperança naquele que de fato nos dá, como o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Efésios 3:20, então, confiando infinitamente, muito mais de tudo aquilo que pedimos e que possamos pensar no poder que opera em nós, crer que Ele é o grande ajudador de nossas vidas. Então, Sanaqueribe manda uma mensagem, e Rabsaque, esse mensageiro, vamos dizer, do desespero, mensageiro do mal. Quantas não são as vezes que eu e você somos atingidos por uma mensagem, por uma situação que nos ameaça, que nos intimida, ou que pelo menos tenta nos intimidar, nos afrontar, tirar o nosso bom astral, tirar a nossa alegria. Você imagina, né, como que devia estar o coração do rei? Vem lá notícia, olha, o reino norte já foi consumido, e agora esse rei vem destronando todos os povos, todos vão sendo derrubados, e agora tem lá um camarada lá, que fica lá sempre, não adianta não, vai cair também, vai perder, não tem jeito, vocês não podem, vão passar por cima de vocês. Aí Ezequias pega essa mensagem e nos deixa esse ensinamento, porque no versículo 14, diz assim, olha aí, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, aí ele viu o que era o conteúdo. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu. Então, o que ele fez? Subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e a primeira frase do versículo 15, e orou ao Senhor. A oração, repito, não é uma possibilidade última diante daquilo que você tentou fazer. A oração é o nosso expediente primeiro. Ezequias, enquanto o outro estava aos berros, enquanto vinham essas cartas ameaçadoras para que ele se rendesse, ele então vai conversar e falar com aquele que de fato é o que está no controle de todas as coisas e pode mudar e reverter toda a situação. Ele vai falar com Deus. Ele então aqui expressou a sua dependência de Deus. E aí Deus então usa aquele que está perante o palácio, o profeta Isaías, o representante do Senhor, para então responder ao servo, que era um rei. Mas mesmo sendo um rei, a exemplo, né, da referência de rei que o povo tinha, que era Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que se quebrantava diante do Senhor, não era um exemplo de alguém 100% perfeito. Não existe ninguém 100% perfeito a não ser Jesus Cristo. Mas Davi, ele não tinha aquela coisa de 9 horas ou de ficar transferindo por outro, ou para circunstâncias. A situação, não, mas olha também o ambiente que eu estou, como que eu vou servir? Olha quem está vindo, olha como o outro é pior do que eu nas atitudes, nas suas ações. Não, Davi não fazia isso. Quando o dedo era colocado na sua ferida, como fez o profeta Natã, ele logo então se quebrantou, e o Salmo 51 é prova disso. Salmo 51 é um salmo de confissão. Quando Davi então rasga o seu coração e diz, eu pequei contra ti, Senhor. Eu fiz o que era mal. Então, Ezequias, ele vai até a Deus. Ele ora ao Senhor. E Deus então fala o coração do profeta. Deus fala o coração de Isaías. E Isaías manda então uma resposta. Visto que houve uma dependência, visto que houve uma busca, uma procura por ele. Olha então o versículo de número 21. Nós vamos então ver Deus então inspirando o profeta. O subtítulo aqui da Sociedade Bíblica até coloca assim, o profeta conforta Ezequias. Aí o versículo 21 vai dizer, então Isaías, filho de Amós, que é o profeta, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Aí o restante depois você lê em casa, né? Que eu estou aqui relatando a você. Visto que me pediste, ou seja, visto que você fizeste uma oração, visto que você rasgaste o seu coração,
né? Como nós vimos lá no versículo 14, Ezequias pegou, né, a mensagem que recebeu, ele foi para a casa de Deus, ele foi perante o Senhor e colocou: Senhor, está aqui a carta, olha o que estão dizendo, olha o que estão falando que vai fazer, olha essas ameaças. E ele abre o coração dele diante de Deus. E vem então como resposta essa mensagem de esperança. Diante desse contexto de luta, de ameaças, diante desse momento terrível, então ele vai dizer: quem escapar desse momento de luta, de provações, de cerco, de intimidação, de destruição, e permanecerem, porque também tem a condição, e permanecerem fiéis, e forem parte desses remanescentes, vão lançar raízes e vão dar frutos. Aí chega o versículo que nós lemos, o verso 31. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto. Aí ele vai usar aqui nessa linguagem, né, metafórica, essa figura de linguagem, né? O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dar fruto por cima. Vejam, raízes para onde? Para baixo. Frutos para cima. Fincar raízes, permanência. Dar frutos, produtividade. Fincar raízes, estabilidade, firmeza. Tem lá até o hino aí, tem que ter raiz, não é isso? Como que é o hino que tem aí? Não tem um hino que tem um hino aí que fala, que gosta muito, é o Esperança de Asaf. Cadê o Mazinho aí? Né? Só quem tem raiz, estabilidade, firmeza, permanência, frutos, produtividade, dar frutos, resultados, prosperidade. Então veja bem, o Senhor não quer que você apenas lance raízes para baixo, Ele quer que também você dê frutos, e vice-versa. Porque há momentos que damos frutos e esquecemos de continuar lançando raízes para baixo. Mais cedo ou mais tarde, essa produtividade, essa produção também vai deixar de existir. Então, essa realidade dupla precisa estar funcionando simultaneamente. E à medida em que você fincar raízes, você vai dar frutos que permaneçam. João 15:16, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: olha, não fosse vós que me escolheste, eu que escolhi a vós, e vos designei para que vás e dê frutos que permaneçam. É dar frutos e frutos que permaneçam. Aliás, falando de João 15, é bom a gente lembrar que João 15 é o momento em que Jesus se apresenta também nessa linguagem, né, nessa figura de linguagem, utilizando essa parte de árvore, né, como Jesus usava suas parábolas. Ele então vai dizer que ele é o que? A videira verdadeira. E nós somos os ramos. E ele vai dizer que para uma vida de produtividade é necessário estar ligado em quem? Nele. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Quem permanecer em mim vai dar frutos. Aí mais à frente ele vai dizer frutos que permaneçam. Os frutos, amados irmãos, veja bem, preste atenção nisso. Os frutos é que evidenciam nossa existência, que dá sentido, que dá razão, e diz respeito também à qualidade de árvore que nós somos, porque as árvores boas dão bons frutos. Então é ele que vai então evidenciar a nossa existência. Veja que Jesus, né, num momento próximo, né, ao final do seu ministério, ele amaldiçoou uma árvore. Ele amaldiçoou aquela figueira porque não tinha fruto. Ela representava a nação de Israel. A nação de Israel.
que dizia, não, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos o grande eu sou, Ele é o nosso Deus. Essa nação que viveu presa a slogan, que viveu presa a uma frase, e não vivenciou, não criou raízes, não aprofundou as suas raízes, que diz respeito a relacionamento, a conhecimento de Deus, a temor a Deus, e passaram-se gerações. Mas aqui, veja, essa profecia de Isaías, ela não é uma profecia apenas para aquele momento, ela é atemporal. Porque depois desse período aqui, em relação às ameaças de Sanaqueribe, o rei da Síria, 2 séculos depois veio então a destruição. Infelizmente aconteceu e o povo foi levado cativo para a Babilônia, através do poderio de Nabucodonosor. Mas essa profecia, falando dos remanescentes, é uma profecia que se estende. E eu peço a Deus que ela se estenda a minha vida e a sua vida nos dias de hoje, para que eu e você sejamos esses remanescentes, que aprofundam as raízes para uma vida de frutificação, porque são os frutos que vão evidenciar a nossa existência e vão dizer que tipo de crente nós somos. Eu e você, que tipo de crente nós somos? Se estamos dando frutos ou não. Porque é todo um processo. Quando você lê lá João 15, você vai ver que é um momento de podagem. Se for necessário, o Senhor vai podar. Agora, triste será se o Senhor cortar e lançar fora. O texto de João 15 fala sobre isso. Não havendo nada fruto, ele corta e lança para ser queimado. Mas louvado seja o nome do Senhor, que eu e você hoje podemos ouvir essa mensagem de despertamento, porque o Senhor tem nos chamado para uma vida de frutificação. E os frutos evidenciam. E a qualidade do fruto vai dizer que tipo de crente eu e você, a igreja, está sendo nesses dias. Amados, vivemos tempos difíceis. E vamos viver um ano difícil. Um ano de desafios, de provação. Quando a Bíblia fala de provação, ela usa sempre, alguns textos vão usar a figura do metal, que é necessário ir ao fogo para ser provado. Por exemplo, o ouro, para tirar todas as impurezas e só ficar ali aquilo que realmente é de valor. Assim acontece. E aí seremos testados acerca da nossa vida de frutificação. Portanto, eu chamo a minha e a sua atenção nesta manhã, quanto à igreja, em dias difíceis, em dias de provações, em dias de desafios. O que importa para nós, neste momento em que estamos vivendo, é se realmente nós somos esses remanescentes, e se realmente estamos plantados no Senhor, e se estamos dando fruto para Ele. A vida que vivemos, o fruto que produzimos, vai dizer se você e eu, né? Estou trocando aqui contigo essa mensagem, ela é importante, ela é verdadeira, ela é bíblica, ela é para mim e para você, é para nós despertarmos para esse momento. O que importa é se nós estamos plantados, enraizados no Senhor e se estamos dando frutos para Ele. E quando se fala em frutos, me vem à mente algumas passagens, algumas mensagens bíblicas. Eu não sei qual que vem à sua mente quando se fala de frutos. Deixa você pensar um pouquinho. Enquanto eu molho as minhas palavras. Molhar as palavras era uma expressão utilizada, né, pela diaconisa Edith, mãe do pastor Emerson. E sempre que o pastor Antônio dava oportunidade, ou ela cantava um hino, ou pregava, ela falava: irmão, vou molhar aqui minhas palavras. E aí, quando se fala em fruto, falei da água, que é importante também, né, para regar a árvore. Quando se fala em frutos, um texto que me vem, eu quero que você abra comigo, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5.
Gálatas. Capítulo de número 5. Acho que agora já deu para você pelo menos lembrar de algum fruto, né? Porque aqui vai falar do fruto do Espírito. Lá pelo versículo de número 22, né? Ele, depois de falar das obras da carne, eu não vou falar aqui das obras da carne, mas eu quero pontuar o fruto do Espírito, porque o objetivo, né, o propósito dessa mensagem são raízes e frutos. Frutos que edificam, frutos para Deus. Aí o fruto do Espírito, vamos dizer assim, que se fosse descrever o fruto, como se descreve uma laranja que tem casca, né? Que tem caroços, que tem gomos, né? Líquido. O fruto, não está no plural, né? Mas é o fruto, ele tem essas características. Aí o versículo de número 22 vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, todas essas características aqui presentes, né, dessa descrição do fruto do Espírito, elas se faz presente na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Né? Paciente, longânimo, cheio de amor. Isso é inerente da pessoa de Jesus Cristo. E quem está em Cristo, como Paulo disse, é nova criatura. Quem está no Senhor, quem está em Cristo, quem está nele, próximo a ele, quem está enraizado, preso a ele, como ele mesmo disse em João 15, eu sou a videira verdadeira, aquele que estiver em mim vai dar fruto. Então quem estiver nele vai produzir os frutos que ele produzia. E mais, que continua produzindo. Mas como assim? Jesus não foi assunto aos céus, mas ele continua produzindo através de nós, da minha e da sua vida. E que assim seja. E que assim seja. Que os frutos sejam produzidos. Em Mateus capítulo de número 28, volte agora às páginas, está em Gálatas, nas cartas paulinas. Vamos voltar lá para o Evangelho. Mateus 28. Amado, Jesus foi ao assunto aos céus. Mas ele deixou uma missão para nós. E uma promessa para nós. E garantiu que estaria também conosco. Mas, como eu disse, os frutos, ou o fruto, as características estão presentes na pessoa de Jesus, e quem está nele, quem está enraizado nele, produz esses frutos que ele produzia e que continua produzindo. E aí aqui, no capítulo de número 28, no verso 18, a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulo a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. A produção, a produtividade. Assim como o Pai o enviou, versículo 21. Ele disse então, assim como o Pai o enviou. Volte ao capítulo 20, porque aqui não tem 21. Fala, pastor, aqui não tem 21 não. Você observou isso? Hã? E por que não falou?
Não, deixar o pastor lá, ele que se vire lá com o contexto lá. Ele está acrescentando alguma coisa aqui na Bíblia, né? Tiago diz, ai daquele que acrescentar um tio, uma vírgula, ou retirar. Deixou o teu pastor em apuros, né? Ai, ai. Capítulo 20, versículo 21. Mas eu acho que eu continuei aqui em apuros, porque eu estou tentando achar o versículo 21 aqui, não vi. Mas eu vou citar ele para você, que eu sei qual é o versículo 21. Eu pensei que estava também no capítulo 20, mas não está aqui. Mas depois eu digo para você qual é o versículo. Mas o versículo eu tenho. Não está aqui no capítulo 20. O versículo é: assim como o Pai me enviou, então preste atenção aqui, não leia na Bíblia. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E quando ele disse isso, depois fico te devendo essa referência, a você também que está me ouvindo aqui na câmera. Depois de ter dito isso, assim como o Pai me enviou, ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Interessante, porque essa passagem, ela remete lá em Gênesis, quando Deus formou o homem. Quando Deus então criou o homem do pó da terra, do barro, fez o homem, depois de ter feito tudo, o que ele fez? Ele soprou sobre o homem o seu espírito. O homem passou a ser alma vivente. E aqui então, na referência que eu vou ficar aqui te devendo, quando então o Senhor disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito e disse, recebei o Espírito Santo. O que Jesus estava dizendo agora para aqueles discípulos? E eu quero dizer para mim e para você, para nós nessa manhã, a partir daquele momento então que ele sopra, que ele diz, recebei o Espírito Santo, ele está dizendo, olha, aquilo que eu tenho, agora vocês também têm. Não há desculpa, né? Não há desculpa. Nós temos o Espírito Santo de Deus. O texto que nós lemos de Mateus 28, ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como que Jesus está conosco? Não é através da pessoa do Espírito Santo? Que ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu subo ao Pai, mas para que venha o Consolador é necessário que eu suba, então descerá sobre ti o Espírito Santo. E que o Espírito Santo seja sobre nós. E que essa presença do Espírito Santo em nossas vidas venha fazer com que a gente dê continuidade, como eu disse, continuar produzindo através de nós, através da minha vida e da sua vida. Aí vem a comissão aqui de Mateus 28, de Marcos, né, capítulo 16, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Produzir fruto. Já acharam aí? João 20. Mas eu falei João 20. Não, Mateus. João 20, 21. Obrigado. Vamos lá, então vamos lá, vamos abrir. A gente está indo aqui dentro do assunto. Vou ter que procurar o Simval para mudar meu óculos. Está aqui, ó. Escrito em vermelho, porque os versículos, assim que o pastor monta a mensagem. Algumas coisas que eu pontuo como importante, eu coloco em preto. Em vermelho são os versículos. João 20, 21. Vou lá procurar o pastor Simval. Trocar meu óculos. Que bom que você está aí ligado. Me ajudou. Você vê que o pastor, né, não conhece a Bíblia toda, tem que aprender todo dia. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou, verso 22, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ok, obrigado, irmãos. Então, voltamos. Agora, nós temos o Espírito, porque não foi apenas os discípulos que receberam, e não foram apenas ali também os 120, porque essa ocasião Jesus está falando direto com os 12, mas depois os 120 receberam no dia de Pentecostes,
E ali, sucessivamente, diante da primeira pregação de Pedro, né, muitos, mais de 3.000, foram visitados pelo Espírito Santo e também começaram a ser ungidos, usados pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos move. Jesus está em nós, através da pessoa do seu Espírito. Então, nós temos o Espírito Santo. Logo, raízes e frutos têm que estar presentes em nossa vida. Precisamos estar enraizados. Como Paulo disse, anota aí, Colossenses 2, versículo 6, que diz assim, Colossenses 2, 6, não precisa abrir, mas depois confere em casa, então o pastor pode ter errado aqui. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados, edificados neles. Amados, raízes e frutos. Fincar raízes, permanência. Dar frutos, produtividade. Estar enraizado em Cristo é a condição para uma vida de frutificação. Precisamos, aí eu vou voltar aqui, né? A mensagem que recentemente falei sobre, no início do ano, né? A palavra para nós esse ano. Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, de Oséias 6,4. O irmão Wanderson, na semana passada aqui de manhã, falando, né, dos requisitos, das condições para seguir a Cristo, ele mencionou novamente esse versículo. Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus são as condições para nós vencermos os dias maus e continuar dando fruto. Como o salmista diz no Salmo de capítulo número 1, como Jeremias 17 fala, que mesmo no calor, mesmo nos dias difíceis, quando então ele vai usando essa linguagem, né, essa analogia, ele vai dizer, mesmo no calor, a sua folhagem não murcha, ele continua frutificando. Por quê? Porque ele tem raízes, ele está enraizado, ele está fixo, está preso em Cristo. Isso se chama relacionamento. Nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com Deus. Do contrário, nós vamos viver uma vida superficial, não vamos produzir frutos, e frutos, repito, é que evidenciam a nossa existência. Se não der frutos, não importa, precisamos dar frutos para Deus, para Ele. E assim como Jesus disse, olha, como o Pai me enviou, João 20, 21, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Amados, nós temos o Espírito Santo, porque foi Ele que nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Pecado, justiça e juízo. Ele nos convenceu da nossa condição humana, do nosso fracasso, e sem Deus nada podemos fazer. Jesus disse isso, e nós precisamos aprofundar esse relacionamento, buscar mais a Deus, conhecer mais a Deus, através da palavra, através da oração. Pegar então o exemplo de Ezequias, diante dos dias difíceis, diante dos dias ameaçadores, de intimidação, de coisas que vêm para nos afrontar. Coloque diante de Deus, e o primeiro expediente nosso deve ser a oração. Porém, para uma vida de frutificação, é necessário raízes. E como disse o profeta, né, nessa linguagem metafórica, raízes para baixo, frutos para cima. É preciso se aprofundar em Deus e produzir frutos com qualidade, porque a árvore ela é conhecida pelos frutos. Se a árvore não for boa, a palavra de juízo será cortada e lançada ao fogo. Deus tem nos dado, a mim e a você, nessa manhã, a ouvir essa palavra de esperança, sim, mas também de advertência.
porque ele nos chama a uma reflexão. Quais frutos eu e você estamos produzindo para ele? Pare e pense nisso. Isso também significa, amados irmãos, que não podemos viver para nós mesmos. Veja bem, Deus, ele não nos priva de ter momentos de alegria, de felicidade, da gente ter um passeio, é bom, às vezes poder passear junto com a família, você ter um lazer, aliás, isso faz parte até da sua criação ali com os filhos. Vi lá o Calebão da bodyboard, né? Surfando, então Edu estava lá, vai mostrando para ele, né? Aí, ó, já vou deixar a pregação para você. Não basta apenas você ficar surfando na crista da onda, né? Então, antes de surfar, tem outras características. E outra coisa, o mar também é o mundo. A gente tem que sobressair ao mundo para não ser afogado por ele. Então, é num momento de passeio, de lazer, que a gente curte a natureza de Deus, a criação de Deus, mas que também pode ser um processo pedagógico, de ensinamento para a nossa vida, porque, amados irmãos, Deus nos dá o alimento, Deus nos dá roupa, Deus nos dá uma casa, não é apenas para que a gente desfrute ali e fique só, que maravilha, sabe por quê? Senão você vai gostar mais da terra do que do céu. A esposa de Ló, ela virou uma estátua, porque ela se prendeu às coisas terrenas. Então Deus não nos priva de ser feliz, é bom. Nesse dia nós estávamos aqui num culto de ações de graça, na terça-feira, com o irmão Eliton e Beli, agradecendo pela dádiva, pela bênção. Mas como uma mensagem que eu pude trazer, a maior construção, o maior lar, não é 4 paredes, não é um ar-condicionado, é o ambiente que ali está presente. E para que esse ambiente seja de amabilidade, de paz, de harmonia, tem que ter Deus, igreja. Tem que ter o Espírito Santo, tem que ter a presença do Senhor, tem que ter o temor a Ele. Então Deus não nos priva. Deus gosta de ver os seus filhos felizes e alegres. Isso é bom, a gente fica feliz. É bom quando a gente, semana passada os irmãos estavam aqui, fazendo uma homenagem, aliás, aqui está o presente, obrigado, um dos presentes. A gente fica feliz. Mas a nossa alegria, a nossa vida não pode se resumir a isso. Não podemos viver para nós mesmos. Nós temos agora um propósito maior de vida. E o nosso propósito maior de vida se chama Jesus. Jesus. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a adoração. E fazer aquele que Ele nos ordenou a fazer. Eu agora vos envio. O mundo está indo para um abismo, como eu e você estávamos em queda livre, morrendo, pessoas indo para o inferno. É preciso anunciar a palavra de Deus. É preciso, nós vimos lá o texto de Mateus 28, ide e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que ainda não foi batizado, para que você que ouve a palavra, entenda, Jesus disse, se crer, talvez você diga, eu creio, pastor, em Jesus, eu creio no Senhor, mas a ordem é, se crer e for batizado, será salvo. Não tarde o seu compromisso com Deus, porque Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o sepultamento da velha natureza para um ressurgir de uma nova criatura e viver para Ele. Viver para Ele, para a glória dEle. Então nós estamos glorificando a Deus, estamos produzindo frutos para Ele, estamos de fato vivendo uma vida enraizada no Senhor, raízes e frutos. E a promessa lá do profeta, como eu disse, que ela é atemporal, ela não se resume apenas àquele povo nos dias de Ezequias, até porque 2 séculos depois eles foram tomados e levados cativo para a Babilônia. Mas ele está falando dos remanescentes, daqueles que se mantêm fiel ao Senhor. Eles irão firmar raízes para baixo e frutos para cima. Vão estar
numa estabilidade e prosperando, frutificando, produzindo. Que o Espírito Santo, como diz o salmista no Salmo 139, tu sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Que o Espírito Santo nessa manhã sonde os nossos corações e nos mostre quem somos e os frutos que estamos produzindo, para que possamos viver uma vida para Ele e glorificar a Ele. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor ao nosso coração. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Obrigado, Jesus. Obrigado por, mais uma vez, demonstrar o seu amor para com a tua igreja, para com a minha vida e a vida dos meus irmãos. Porque nesta manhã, ó Deus, eu percebo que o Senhor está falando a um povo que o Senhor lhe quer bem, um povo que o Senhor ama, um povo que o Senhor quer que viva como representante realmente do céu, como igreja que testemunhe, igreja que possa refletir a luz do Senhor, reproduzir o fruto que Jesus, que é inerente, características inerentes da vida de Cristo. E uma vez que nós estamos em Cristo e somos nova criatura, também precisamos produzir. Que teu Espírito desça sobre nós, que o teu Espírito nos envolva, como diz o cântico, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, tua alma viverá, teu Espírito renovará, e tudo novo Ele fará. Senhor, faça algo novo com a tua igreja nesse dia, Senhor Deus. Faça algo novo com aquele que estiver sentado no sofá ouvindo essa mensagem, ou andando, ó Deus, um percurso na sua caminhada, no carro, aonde quer que ele esteja. Faça algo novo, e novo só o teu Espírito é que renova, só a presença do teu Espírito, porque não basta apenas ser árvore, tem que frutificar. A árvore do contexto bíblico da tua palavra, a árvore boa é que produz bons frutos. E essa manhã tu sondas e nos conhece, tu vasculha o nosso coração e a nossa vida. Ó Deus, tu sabe do meu deitar e do meu levantar. Tu sabes, Senhor Deus, aonde eu piso. Tu sabe o que eu vejo. Mas, Senhor, tu que vê todas as coisas. Primeiramente, Senhor, diante das ameaças que nos sobrevêm, diante dos cercos que nos assolam, como Ezequias, queremos apresentar a nossa oração. E o interessante é que num dado momento da oração de Ezequias, nesse mesmo capítulo 37, no versículo 17, ele vai dizer: tu és o Deus que tudo vê e que tudo ouve. O Senhor não se faz de surdo diante do seu clamor. O Senhor não se faz de cego diante das aflições que você tem passado. E esse Deus que te socorre, que ouve o seu gemido, que vê as suas aflições, Ele te restaura, Ele te liberta, Ele te livra. Mas uma vez que você faz parte do remanescente, Ele te diz: filho meu, tem que ter raízes para baixo, porque eu te escolhi, como João 15,16, não foste vós que me escolhestes a mim, eu que escolhi a vós, e vos designei para que deis frutos, e frutos que permaneçam. Que Ele opera em nós, para nos socorrer e nos livrar dos momentos de adversidades e de lutas. É para fazer com que nós possamos criar raízes, relacionamento, conhecer e prosseguir conhecendo a Deus, para uma vida de frutificação, ligados a Ele, frutificando para Ele. Porque o principal sentido de nossas vidas, a partir do momento que a gente tem um encontro com Cristo, e repito, igreja, Deus não nos priva de ser feliz, nós podemos ter sonhos. É bom quando você pode ter uma boa casa, é bom quando possa ter um bom carro, isso é bom.
Mas isso não é o melhor que nós temos nessa terra. Isso não é o melhor que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo, inspirado, escreveu dizendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, olhos não viu, ouvidos não ouviram. Não há como dimensionar a grandeza do poder, da glória, daquilo que Deus tem preparado para nós. Mas enquanto a gente não desfruta dessa glória, nós temos uma missão aqui na terra. Nós fomos plantados como videiras frutíferas, que mesmo no dia de calor, mesmo no dia de intensidade, de lutas, de adversidade, a gente continua dando fruto, porque a nossa raiz se estendeu, o ribeiro das águas se estendeu a Cristo, a fonte da água da vida. E Cristo em nós e através de nós continua produzindo e fazendo proezas. Deus tem me chamado, Deus tem te chamado a uma vida de frutificação. E hoje é o momento de você parar e pensar acerca de como está a sua vida em relação a Deus, em relação àquilo que o Espírito Santo está falando contigo nesta manhã. Porque Deus, Ele não se esquece. O pastor pode até esquecer o versículo, o pastor pode não conseguir ler o que ele anotou, mas Deus não é homem nem filho do homem. Deus é eterno, Deus é poderoso, Deus, Ele é onisciente. Além de ser onipresente, de estar em todos os lugares, mas Ele sabe o que eu e você estamos pensando. Ele sabe o que está no nosso coração, porque Ele é onisciente. E como Ele é um Deus de amor, e Ele tem me amado e te amado, mas saiba disso, Ele é um Deus de juízo, porque Ele também é fogo consumidor. E a árvore que não produzir fruto, sem dó, vai cortar e jogar ao fogo para ser queimada. Mas Deus reservou para mim e para você o céu, não o inferno. O Senhor não nos chamou para ser queimado. O Senhor me chamou e te chamou para ser edificado. E que essa manhã você seja edificado por essa palavra. E que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. E que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Raízes e frutos, estabilidade, produtividade, para Ele, para o Senhor. Glória a Deus. Trago os pedidos de oração. Irmã Nilza e o irmão Dil já receberam alta, né? Já estão em casa, graças a Deus. Irmão José Valdomiro, nós oramos por ele, mas assim como há alguns anos, não muito tempo atrás, um médico lá no Rio, a mesma coisa agora, aqui em cima, não sei se foi em Volta Redonda que ele foi na consulta, diz pela condição da idade dele e o corte que teria que fazer, né, que ia dar com certeza mais do que 50 centímetros, porque ia da frente até atrás, seria um risco muito grande. Falou que dentro da ciência, vamos dizer assim, porque a vida do irmão está na mão de Deus, né? Mas nós buscamos, porque somos prudentes, a fé não é imprudente. E aí o médico aconselhou que era melhor não fazer a cirurgia, pois o risco seria maior. E falou que ele teria mais possibilidade, isso segundo o médico, de viver um tempo maior, mesmo da forma com que ele está. Que possamos continuar orando por o irmão, porque nós vimos que é algo realmente incômodo, é pouco. Imagino a dor, como que deve ser difícil para o irmão, às vezes, ter que se deslocar, dormir. Então, aqueles momentos, né? E a gente continua para que, isso foi um diagnóstico, uma orientação do médico,
Mas isso me faz às vezes lembrar Paulo, né? Paulo no seu momento de intercessão. Senhor, olha esse espinho na carne. E ele orou intensamente. No hebraico, quando você vê essa intensidade de 3 vezes, significa gravidade, o quanto você está ali, né, dependendo, carente de uma mudança. Deus chega e fala para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Pode ser talvez uma palavra a princípio dura, diante de uma resposta que a gente queria de um sim. Mas, amados irmãos, se não fosse a graça de Deus, eu e você não estávamos aqui. Então que essa graça fortaleça e ajude o irmão e nós juntos, orando e continuando. Deus, os seus propósitos são maiores, né? Que Deus continue fazendo a obra. E nós vamos continuar orando, intercedendo. E eu quero ainda tirar uns minutos para orar. Irmã Aparecida também, a sua saúde, né? Sua família, ela me pediu ontem, falou: pastor, eu vou amanhã à igreja, o senhor pode estar orando por mim, né? Nós estamos aqui para orar uns pelos outros. Mas hoje não é terça-feira. Mas quem disse que é só terça-feira que a gente deve orar? A oração deve ser o nosso expediente primário, aonde quer que nós estejamos, seja qual for o tempo. Mas hoje é domingo, hoje não é o dia da reunião de oração. Uma vez na terça-feira, então. Aí a gente vai criar ficar engessado igual os religiosos. Não, no sábado não. Aí Jesus disse: se cair lá um animal seu na vala, lá no buraco, você não vai socorrer? Então eu não posso fazer o bem a este que está sofrendo tantos anos dessa enfermidade? Aí Jesus foi repreender os hipócritas, os fariseus, os religiosos, que engessa tudo. Amado, não tem que ser do meu jeito, do seu jeito. Tem que ser de acordo com o poder dele, a graça dele, a misericórdia dele. Então hoje, domingo, nós vamos orar pela irmã. E se você também quiser receber uma oração pessoal, é agora, né? Isso. Então vamos orar, né? Vamos ficar de pé? Pode falar, Luan. Sai da imagem aqui, né? Nilva. Falou, Luan, a gente vai orar pela vovó Tati. Marli vai fazer uma tomografia amanhã. Tatiana, por você, pela família, né? Oi, Berna, por você, né? Você que falou por mim, né? Por mim, né? Ou que está aqui representando a vovó. Com cuidado, vem aqui para frente aqui, deixa eu orar com a igreja, né? Vem cá, para a gente fazer essa oração. Coloque a mão no seu coração, né? Porque eu vou fazer uma oração única. Mas Deus, como eu disse, Ele é onisciente. Ele conhece tudo. Eu, pastor, não posso falar muito. São coisas muito íntimas. São dores da alma. E Ele é especialista em cuidar de uma alma ferida. Você que está aí, ficou em pé, estenda suas mãos. Vamos criar essa atmosfera de oração. Oh, papaizinho querido, tu que sondas e nos conhece, aprove o Senhor num dia que não é de oração, providenciar, porque isso não estava na agenda, isso não estava programado. Apenas eu tinha um pedido de uma irmã que pediu para receber uma oração. Eu poderia orar antes do culto ou depois, quando as pessoas vêm aqui à frente, mas aprove ao Senhor. E aqui nós temos muito mais do que uma irmã, outros irmãos. Nós temos aqueles que representam pessoas que lhes são caras. E quando alguém menciona uma mãe, uma avó, é porque sabe da importância dessa pessoa na sua vida, na sua trajetória de vida. Ó Deus, aqueles que estão aqui à frente, uns vão fazer exames,
Outras dores não são dores físicas. As úlceras, os tumores não são no órgão do corpo, mas são de um coração partido, de uma alma angustiada. E não é pecado ter angústia. Meu servo Paulo disse que angústias do inferno se apoderaram dele. Jesus, no momento que se aproximava da crucificação, ele chama 3 mais próximos dos discípulos e diz: a minha alma está tremendamente aflita. Jesus mostrou a sua humanidade, que quando nós estamos aflitos, a gente não tem que ficar vivendo como super-homem, achando que é pecado dizer que está fraco, que está doente. Quando a gente está aflito, a gente tem que derramar a nossa alma e dizer: socorra-me. E a palavra de Deus diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o refúgio, a alma que precisa se refugiar no Senhor. Eis agora aquele que te consola, eis aquele que te cura, eis aquele que te restaura, eis aquele que muda o quadro da sua vida. Seja a sua dor do corpo, seja a sua preocupação de uma doença física, mas seja a sua doença da alma, seja as tribulações na sua casa, na sua família, seja as ameaças que te cercam, sejam o cerco que vem se fechando. Maior é Deus, maior é Deus. E que essa oração que é por todos, segundo a tua mão que está no seu coração, que o Senhor te toque agora e libere do seu poder e te abençoe na sua infinita misericórdia e graça, porque hoje Ele ouve a sua dor, hoje Ele ouve o seu gemido, hoje Ele contempla a sua aflição, hoje Ele te alcança com a graça, com a misericórdia, com o seu poder, porque Ele te ama e Ele te quer bem. Ele é longânimo, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. E que a bondade do Senhor te cerque todos os dias, e que o poder do Espírito Santo venha sobre ti e te toque, e te cure, e te restaure, e dê paz a você e a pessoa que você pediu nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode voltar aos seus lugares. Senhor, eu continuo orando por esses pedidos, os nomes que estão escritos nesse pedaço de papel. Ó Deus, o nome que estão escritos nesse caderno de oração, eu entrego a Ti juntamente com a Tua igreja, confiante no Teu poder, na Tua bondade, na Tua misericórdia. Agradeço pela vida do irmão Dil, Senhor. Agradeço pela vida da Nilza, Senhor, que também submeteu à cirurgia. Senhor Deus, mesmo diante do diagnóstico, da negativa, Deus, do médico em relação ao irmão José Valdomiro, mas, Senhor Deus, eu te agradeço pela vida do irmão, e que a sua graça o sustente, e assim, ó Deus, visite tantas outras pessoas que precisam de um socorro, de uma intervenção, de uma mudança. Assim eu te peço ao entregar cada um desses pedidos no nome de Jesus. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por cada colaborador, sejam aqueles que estão lá embaixo na Escola Bíblica Infantil, seja o irmão que está lá no portão, seja os nossos músicos e, ó Deus, e vocalista na parte do louvor, seja cada um do irmão que veio aqui essa manhã, pela minha vida. Eu te agradeço por todos nós que aqui estivemos nessa manhã. Muito obrigado. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, e que saiamos daqui com uma consciência cristã, que nós fomos chamados para uma vida de produtividade, de frutificação, que criamos, ó Pai, que possamos criar, estender as nossas raízes e ter uma vida de frutificação para a glória do Teu nome, Senhor Deus, e para que haja paz em nós. Assim eu te peço, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos,
Amém e amém. Vá em paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Logo mais às 19 horas, estamos aqui para continuar louvando e adorando ao Senhor. Tenha um dia abençoado com a graça de Deus.